registrar minha alegria de estar com vocês nesta noite. Obrigado, pastor Alcion, pelo seu carinho. E a minha esperança é que o Deus de toda a glória está presente aqui, nos edifique e nos abençoe nesta noite. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 1. João, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 14. João, capítulo 1, versos de 1 a 14. Mas antes de ler o texto, é muito importante entender algumas coisas. Todos vocês sabem que o Evangelho de João é a obra literária mais importante da história da humanidade. Nenhuma obra humana já foi tão traduzida para tantos idiomas e tão largamente distribuída como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. O Evangelho de João foi escrito no final do primeiro século, quando os demais evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam na igreja há mais de 20 anos. João escreveu este evangelho quando todos os demais apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João escreveu este evangelho para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia perniciosa que assolou a igreja nos 3 primeiros séculos. Uma heresia chamada de gnosticismo, que foi uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês sabem que desde que Alexandre o Grande dominou o mundo, é que a cultura grega se espalhou. E uma das crenças dos gregos era o chamado dualismo. Eles entendiam que a matéria era essencialmente má e o espírito era essencialmente bom. Desta maneira, os gregos negavam 3 doutrinas essenciais da fé cristã. Negavam a criação, negavam a encarnação e negavam a ressurreição. Na cabeça dos gregos, Jesus Cristo não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo. Porque se ele tinha um corpo, e tinha, e se o corpo é físico, material, e se eles entendiam que a matéria era má, logo ele não podia ser bom. Se ele não podia ser bom, ele não podia ser Deus. Então eles negavam a divindade de Cristo. E notem vocês que João então escreve este evangelho para provar uma tese, para provar que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao se encarnar, e ele não deixou de ser homem ao retornar ao céu como Deus. Então João, como que abre as cortinas da eternidade, acende as luzes e os holofotes no palco da história e revela-nos o nosso glorioso Redentor no texto em tela, dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz. Ele veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem
do seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João está abrindo as cortinas da eternidade para nos apresentar Jesus. E ao nos apresentar Jesus, ele já começa quase nos tirando o fôlego, porque ele começa assim: no princípio era o Verbo. Vocês que têm uma noção certamente muito boa da língua portuguesa, sabem que o verbo ser aqui não está no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, os céus e a terra tiveram um princípio, mas quando tudo teve um princípio, o verbo já existia. Portanto, ele preexiste ao princípio, ele preexiste ao começo, ele preexiste ao tempo, ele preexiste à história, logo ele é eterno, e eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Você e eu entendemos um pouco do que é tempo, mas você e eu não entendemos o que é eternidade. E eu explico. Em 1978 eu li um livro, muito difícil de ler, necessário de ser lido. As categorias de Aristóteles, do pensador grego. E Aristóteles diz que você e eu só entendemos coisas dentro de categorias humanas: tempo, espaço e tamanho. Por exemplo, se eu perguntar a você, se você tirar um dia de 1 milhão de anos, você não tem mais 1 milhão de anos, certo? Claro, óbvio, não tem mais. Mas se eu lhe perguntar, e se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se eu tirar 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não sabemos o que é eternidade. Sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. O Verbo é eterno. E João prossegue dizendo que o Verbo estava com Deus. Essa expressão na língua grega significa ele estava face a face com Deus. Ora, se Deus é um ser pessoal, e ele é, então o Verbo não é um ser impessoal como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência e da mesma substância de Deus. Nas palavras do credo niceno, ele é Deus de Deus, ele é luz de luz, ele é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Ele não apenas é eterno, ele também é pessoal. Mas João conclui assim: e o Verbo era Deus. Prestem bem atenção. Ele não era um ser inferior a Deus, como pensava Ário de Alexandria. Ele não era um ser superior aos anjos, arcanjos e querubins. Ele era Deus, tendo os mesmos atributos de Deus, realizando as mesmas obras de Deus. Logo, eu preciso concordar com o grande pensador cristão C.S. Lewis quando disse o seguinte: em relação a Jesus eu só posso ter 3 conclusões. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, ele é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, ele é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. Foi ele quem disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Só nos resta, portanto, fazer o que Tomé fez: curvarmos-nos aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. Então João já nos informa que o Verbo é eterno, que o Verbo é pessoal e que o Verbo é divino. Mas ele diz no verso 2: ele estava no princípio com Deus. Que princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. Pois o nosso glorioso Redentor estava lá, quando os céus e a terra foram criados.
Mas não estava lá passivamente, porque o verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é estonteante, porque esse versículo nos leva a 4 conclusões lógicas. Primeira conclusão lógica: a matéria não é eterna, como pensavam os gregos. A matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor. Este mundo é feito de matéria e energia. Matéria e energia não criam a si mesmas. Este mundo é governado por leis. Leis não criam a si mesmas. Logo, alguém maior do que a matéria, superior à matéria, independente da matéria, criou a matéria e estabeleceu leis para governá-la. E este é o nosso glorioso Redentor. Segunda conclusão lógica: o mundo não surgiu espontaneamente. A teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade. Perdoe-me da expressão. O mundo não pariu a si mesmo. O mundo não deu à luz a si mesmo. O mundo não veio à existência por iniciativa própria. O mundo foi criado. E criado pelo nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Terceira conclusão: o mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang não está calçada com a verdade. Sabem por quê? Porque o caos não produz o cosmos. Porque a desordem não produz a ordem. Seria mais fácil eu acreditar que se eu jogasse para o espaço 1 bilhão de letras, elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que acreditar que esse vasto universo, com movimentos tão precisos, com leis tão cirúrgicas, fosse resultado de uma mega explosão cósmica. Eu posso lhes garantir, é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Por exemplo, o nosso planeta não está onde está porque uma explosão nos deixou aqui, porque o acaso nos deixou aqui. Nós estamos rigorosamente onde devíamos estar. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Não foi o acaso que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todos vocês sabem que a Lua, o nosso satélite, é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Não houvesse as marés dos oceanos e as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi o acaso que deixou a Lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quarta conclusão: o mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Todos vocês sabem que exatamente no mesmo ano que Ashbel Green Simonton chegava aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, 1859, Charles Darwin lançava o seu livro A Origem das Espécies em Londres, na Inglaterra. No dia do lançamento esgota-se a primeira edição, e a partir daí, há 160 anos, a chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas e universidades como uma verdade científica. Falta-lhe, entretanto, a evidência das provas. Na verdade, este mundo foi criado, e criado pelo nosso glorioso Redentor. Meus amados irmãos, a maior necessidade que você e eu temos, a igreja tem, é conhecer quão grande é o seu glorioso Redentor, quão magnífico é o nosso Salvador, quão soberano e majestoso ele é. A W. Tozer, um dos mais expoentes escritores do século passado, diz que o maior problema da igreja é que ela, via de regra, passa a maior parte do tempo olhando para o seu próprio umbigo, quando nós deveríamos nos encantar com a glória do nosso glorioso Redentor. Quem é o seu Redentor? Quão grande ele é? Quão poderoso ele é? Quando o profeta Isaías estava pensando sobre isso, e escrevendo sobre o Messias, sobre o servo, um texto messiânico,
Lá no capítulo 40 ele diz que este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo. Vá aqui no Atlântico e tente esvaziá-lo com um baldinho. Veja quanto tempo você vai levar. Pois o seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. Ele pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Ele mede os céus a palmos. Ele espalha as estrelas no firmamento e, por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma delas vem a faltar. É aquele que olha para as grandes potências econômicas e militares da terra e considera todas elas como um pingo que cai do balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu glorioso Redentor. Agora pergunte para um astrônomo: qual é o tamanho desse universo que ele mediu a palmos? Pergunte. Sabe qual é a resposta dele? Por mais peregrina que seja a sua inteligência, por mais robusto que seja o seu conhecimento, ele vai responder assim: eu não sei qual o tamanho desse universo. Mas quando ele diz eu não sei, ele não está confessando a ignorância absoluta. É que nenhum homem é capaz de dizer qual é o último limite do universo, até porque isso é uma matéria ainda em estudo. Mas eu posso lhes garantir uma coisa, o universo tem um limite. O universo não é infinito. Sabe por quê? Infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Porém, os estudiosos afirmam categoricamente que o nosso universo tem em torno de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois o seu glorioso Redentor é maior que tudo isso. Ele criou tudo isso. Ele é dono de tudo isso. Não há um centímetro deste universo onde eu não posso dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui e Senhor sobre isso aqui, pois este é o seu glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. O que eles já sabem e afirmam é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia aqui à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote uma tábua de vidro e tenha a paciência de contar quantos grãos de areia você põe na concha da sua mão. Pois há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas ele não apenas criou todas elas, ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma delas vem a faltar, pois este é o seu glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas nós não estamos hoje, do século XX para cá, pasmos apenas com o macro-universo. Nós estamos encantados com o micro-universo. Se você pegar uma folha, e não precisa nem ser tão grande quanto esta, porque esta aqui não é de plástico, pelo que consta, acho que é verdadeira mesmo. Hã? É plástico, é? Parece verdadeira. Mas imagine que fosse verdadeira. Pode ser menor que essa. Uma folha deste tamanho é tão complexa quanto a cidade do Rio de Janeiro. Pegue um ovo na sua geladeira, quebre numa frigideira. Aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, catedrático de Harvard, diz que você e eu temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais,
Cada uma dessas células tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA, você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, dará para dar diversas voltas no sistema planetário. O Dr. Lowe vai dizer mais tarde que códigos de vida não se originam espontaneamente. Códigos de vida não se originam de uma explosão cósmica. Códigos de vida não surgem de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o seu glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João avança para o verso 4 e é mais uma vez extremamente eloquente quando diz: a vida estava nele. O que significa isso? Significa que tudo que existe no universo existe porque ele criou, mas ele é autoexistente. Alguém pergunta: quem criou Deus? Resposta: ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta: mas quando ele passou a existir? Não, ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade. Tudo que existe, anjos, homens, animais, o cosmos, enfim, só existe porque ele criou, porque ele deu vida. Então, se você está aqui, você está, é porque ele preserva a sua vida, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele nos dá a respiração e tudo mais. Se o seu coração está batendo, é porque ele preserva a sua vida. Não há vida a não ser nele, vida física, vida biológica, vida espiritual. Ele é a fonte da vida, ele é a própria vida, ele é autoexistente. Glória a Deus. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Sabe o que significa isso? Vocês e eu nunca vimos a luz ficar com medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, ela tem que ir embora. A luz é irresistível. A luz é vitoriosa. A luz não sabe o que é derrota. Jesus é a luz. E a luz verdadeira que vinda ao mundo ilumina todo homem. Quando Jesus chega, as trevas do pecado, as trevas do engano, as trevas da mentira, as trevas da incredulidade, as trevas da idolatria, as trevas da feitiçaria, as trevas do demônio precisam bater em retirada, porque ele é a luz. Disse para vocês que João escreveu este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Até agora ele provou essa tese de duas maneiras. Primeiro, ele é Deus porque tem os mesmos atributos. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Mas em segundo lugar, ele é Deus porque realiza as mesmas obras. Ele é o Criador e ele é o doador e mantenedor da vida. A partir de agora, João vai mostrar para nós 3 reações ao verbo. Versos 6 a 9, a reação do precursor do verbo, dando a ele toda a glória. Segundo, a rejeição do verbo, versos 10 e 11. Terceiro, a aceitação do verbo, versos 12 e 13. Vejamos essas 3 reações. Primeiro, versículos 6 a 9. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho, para falar da luz, para que todos pudessem crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina todo o homem. Está falando de João Batista. Vamos entender isso aqui. De Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, a João Batista, nós estamos falando de um período de 400 anos. Nós chamamos isso de período interbíblico, ou de silêncio profético. Tinha templo, tinha culto, tinha sacerdotes, tinha sacrifícios,
tinha música, mas não tinha palavra de Deus. Depois de 400 anos, Deus rompeu o silêncio e mandou um homem, e enviou um homem estranho, vestindo roupa estranha, se alimentando de comida estranha, pregando num lugar estranho, o deserto da Judéia. E as multidões aos borbotões fluem das cidades e aldeias para ouvi-lo. E diz a Bíblia que ele está pregando naquele local quente de dia, gelado de noite, inóspito, mas as multidões desabalam das cidades e das vilas para ouvi-lo. E quando João Batista olha aquela grande massa humana chegando, identifica no meio deles soldados, publicanos, fariseus, saduceus. E João Batista então se dirige a eles assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir fruto digno de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz das árvores, aquela que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E as multidões estão vindo, e as multidões estão confessando os seus pecados, porque João Batista pregava batismo de arrependimento para remissão, para perdão de pecados. Diante desse sucesso estrondoso de João Batista, diz a Bíblia que uma pergunta surge do meio da multidão e beija os ouvidos de João Batista, com a voz macia, aveludada, melíflua e tentadora. E a pergunta era esta: porventura, tu não és o Cristo? Olha a tentação aí. Olha o perigo aí. Olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Ou a tentativa de exaltar um homem aí. Se João Batista tivesse engolido a isca venenosa, ele poderia pensar: bom, na verdade, pensando bem, eu acho que de fato eu sou um fenômeno. Olha aí, 400 anos que nunca ninguém fez o que eu estou fazendo. Olha essa multidão toda aí. Mas ele não engoliu a isca, não. Ele foi claro, categórico: eu não sou o Cristo. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu vim apenas para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o Cordeiro de Deus, eu aponto para ele e digo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou noivo, eu sou apenas amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu tenho uma consciência, eu nem sou digno de me curvar, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. O que João está nos ensinando, irmãos? Nunca queira receber a glória que só pertence a Jesus. Glória a Deus. Nunca queira ocupar uma posição onde Deus nunca colocou você. Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas vejamos em segundo lugar a reação ao verbo. Versículos 10 e 11, confiram comigo. Versículos 10 e 11. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Quantas vezes aparece a palavra mundo aí nesse versículo 10? Confiram. Quantas vezes? Quantas? 3 vezes. No grego é a mesma palavra: cosmos, cosmos, cosmos. Mas se você percebeu, cada vez que a palavra aparece, até um significado diferente. O verbo estava no mundo. Que mundo? Mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? Mundo físico, material. O mundo não conheceu. Que mundo? Mundo das pessoas. Então, ao ler sua Bíblia, fique muito atento, porque no único versículo, a mesma palavra, repetida 3 vezes, cada vez que ela aparece, ela tem um significado diferente. Cuidado ao interpretar sua Bíblia. Mas ele especifica no verso 11 assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem são os seus aí?
Os judeus, o povo da aliança, o povo da promessa. Mas não receberam por quê? Por falta de evidência? Não, por falta de fé. Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Porque todo o Antigo Testamento apontava para Jesus. Desde Gênesis 3,15, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Os patriarcas falaram dele, os profetas apontaram para ele, o Cordeiro da Páscoa era um símbolo dele. A arca da aliança era um símbolo dele. O que estava dentro da arca eram símbolos dele. As tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca que floresceu, a tampa da arca, o propiciatório, era um símbolo dele. O tabernáculo era um símbolo dele. Os sacrifícios eram símbolos dele. As festas de Israel eram símbolos dele. O sábado era uma sombra dele. Tudo era uma sombra. Ele é a realidade. Então, na plenitude dos tempos, ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, fez-se carne, andou fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos foram ressuscitados, e ele andou por toda parte, revelando a glória de Deus entre o seu povo, mas os seus não o receberam. O que é curioso e triste é que até hoje ainda é assim. Eu tenho a bênção de levar uma caravana a Israel todo ano. E a coisa que mais me entristece ao chegar lá é as pessoas, e até os guias, mais de 80%, 90% deles, falarem de Jesus com muita desenvoltura. E aí você chama a pessoa à parte e diz, mas e para você, quem é Jesus? Não, ele não é o Messias. De você ver pessoas tão zelosas no Muro das Lamentações, orando, lendo a Torá, de criança aos mais velhos, aguardando o Messias, que já veio em Jesus de Nazaré. Pior, e vocês são testemunhas disso, quantas pessoas, líderes, igrejas, que vão a Israel hoje, fazendo verdadeiras peregrinações místicas, gente que traz pedra e paga taxa extra de bagagem para trazer pedra. Se fosse a pedra tirada lá de Israel, fosse uma pedra milagrosa. Traz água do Jordão, como se a água do Jordão tivesse um efeito místico. Vocês bem sabem de igrejas aqui no Brasil que estão se tornando igrejas judaizadas, importando para o culto evangélico as práticas do culto judaico, os utensílios do culto judaico, achando que isso é um upgrade na fé, um avanço na vida cristã. Isso é um retrocesso, isso é da marcha ré, isso é voltar para as sombras, quando a realidade já chegou em Jesus Cristo, nosso Senhor. É só você ler a carta aos Hebreus. Por que Hebreus foi escrito? Porque judeus convertidos ao cristianismo deixaram o judaísmo, abraçaram a Cristo, entraram para a igreja cristã, e em virtude da perseguição que veio no primeiro século, esses crentes judeus estavam de malas prontas de volta para o judaísmo, para se livrarem da perseguição. E o autor aos Hebreus escreve: deixar Cristo para voltar para o judaísmo é apostasia, é caminho de morte. Porque Jesus é melhor do que os profetas, porque Jesus é melhor do que os anjos, porque Jesus é melhor do que Moisés, porque Jesus é melhor do que Arão, porque Jesus é melhor do que Josué, porque o sacrifício de Jesus é superior aos sacrifícios judaicos, porque a nova aliança inaugurada no sangue dele é superior à velha aliança, porque o sacerdócio dele, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior à ordem araônica. Jesus é melhor, Jesus é suficiente, Jesus nos basta. Mas agora, em terceiro e último lugar, o texto nos informa a terceira reação, é a aceitação do verbo. Vejam comigo versos 12 e 13. Está aqui no versículo 12, meus irmãos, talvez a mais importante conjunção adversativa do Evangelho de João. Ao ler o texto bíblico, prestem atenção nas conjunções adversativas. Mas, entretanto, porém, todavia, entre mentes. Ele está contrastando o que disse antes
com o que vai dizer agora. Em virtude da rejeição de Israel, o povo da promessa, agora está escrito, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pergunta é, todos quem? Todos quantos? E a resposta é, todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos brancos, todos amarelos, todos pardos, todos negros, todos aqui, todos ali, todos além, não importa onde você vem, não importa para onde você vai, se você recebe a Cristo, Deus dá a você o direito de você ser filho de Deus. Glória. Preste atenção que nem todos então são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é uma coisa natural. É o maior milagre que pode acontecer, é você ser filho de Deus. Saber e conhecer e experimentar essa gloriosa verdade cura você dos traumas e dos complexos. Só aqui para nós. Só aqui para nós. Tem muito crente ainda hoje, e desculpe da expressão, sente uma espécie de dor de cotovelo ao ler Forbes, caras, jogadores, atores, artistas, com seus iates, com seus jatos particulares, com as suas ricas mansões, e você crente passando uma magrela. Deixa eu dizer uma coisa. Se você é filho de Deus, corre em suas veias mais que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Glória. Você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro com Cristo. Nem toda a riqueza do mundo conseguiria comprar o que você recebeu de graça pela fé em Cristo Jesus. Você faz parte da família de Deus. Você é filho de Deus. Toda a riqueza deste mundo fica aqui. Não tem gaveta em caixão. Não tem caminhão de mudança em enterro. O homem mais rico não consegue levar 1 grama de ouro no seu caixão para a eternidade. Mas você tem uma herança imarcessível, imaculada, eterna nos céus. Aleluia. Você é filho de Deus. Agora, João não quer que nem você nem eu saiamos daqui hoje confusos acerca do que é ser filho de Deus. Por isso ele explica no versículo 13. Confira comigo. Os quais não nasceram do sangue. O que significa isso? Significa que ser filho de Deus não é algo hereditário. Alguém pergunta assim, você é filho de Deus? É claro que eu sou filho de Deus. Meu pai é o pastor da igreja. Minha mãe é uma mulher de oração. Deve ser uma bênção ser filho de pastor. Eu não sou não, mas deve ser. Deve ser uma grande bênção ter uma mãe de oração. Não, isso não faz você filho de Deus também não. Você é filho de Deus? Claro, eu sou presbiteriano roxo desde que nasci. Calvinista, convicto, reformado. É uma bênção ser um cristão presbiteriano, reformado, calvinista, mas isso não faz você filho de Deus, não. Você é filho de Deus? Claro, eu sou um arminiano convicto. Sou um assembleiano animado. Você pode ser um assembleiano animado, mas isso não faz você filho de Deus também, não. Ninguém é filho de Deus que nasceu na família tal, que frequenta a igreja tal, que recebeu o batismo dessa daquela forma. Ser filho de Deus não é algo que você recebe por herança hereditária. Do céu não se entra por procuração e nem por atacado. Verdade. Para você ser filho de Deus, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que ser nova criatura. É algo sobrenatural. Segundo, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Nenhum de nós
tem competência, tem poder de se autodeclarar ou se autofazer filho de Deus. Pense comigo num dia bem gostoso, um feriado. Você sai com a família, talvez para uma praia, ou melhor, para vocês aqui, para uma montanha. Pense comigo aquele campo verde, a grama farfalhante, a cabeleira das árvores esvoaçando pelo soprar do vento, as borboletas multicoloridas esvoaçando pelo vento, pelo tempo, pelo ar, as flores mimosas, perfumadas, tudo encantador. E você pensa assim, que coisa linda, Deus é tão bom comigo. Quer saber de uma coisa? A partir de hoje, eu me faço um filho de Deus. Coitado, você não tem esse poder. Você não tem essa competência. Você não tem essa autoridade. Ninguém se faz filho de Deus. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Terceiro, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Sabe o que significa isso? Nenhum ser humano, nenhuma instituição humana tem autoridade de fazer de você filho de Deus. Nem Maria, nem Pedro, nem Paulo, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem o pastor da igreja, nem os presbíteros da igreja, nem um concílio eclesiástico, nem uma denominação religiosa pode dizer, seja filho de Deus. Não tem essa competência, não tem essa autoridade, não tem esse poder. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. E a única e total condição que ele exige é esta, e só esta: crer em Jesus Cristo. Receber a Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, como a razão da sua vida. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas João vai encerrar. E ele nos leva para o versículo 14. Atanásio, que foi o grande campeão da ortodoxia no primeiro concílio geral da igreja em Nicéia, em 325, derrotando as teses heréticas de Ário, escreveu um livro sobre a encarnação. E ele disse que a encarnação é o maior mistério do cristianismo, e de fato é, se não vejamos. Como é que começa o versículo 14? E o verbo se fez carne. Minha pergunta é, que verbo? Que verbo? E a resposta é, o verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo autoexistente, o verbo criador, o verbo que é a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem, o verbo que é Deus, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. Agora, este verbo se fez carne. Nas palavras do apóstolo Paulo, ele se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. Agora, pensa comigo. Se eu disse para vocês que ele é transcendente, a Bíblia diz que é, e se ele é transcendente, significa que ele é maior que tudo que existe. E se o universo que existe tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, ele é maior que isso? Pense ele se esvaziando, 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 a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê, que nasce de uma virgem, enfaixado em panos, é colocado numa manjedoura. Aquele bebê é o Criador do universo. O verbo se fez carne. E habitou onde? Longe de nós? Habitou entre nós. Ele vestiu pele humana. Ele calçou as sandálias da humildade. Ele pisou no nosso chão, ele bebeu a nossa água, ele comeu o nosso pão, ele sentiu a nossa dor, ele chorou as nossas lágrimas, ele carregou sobre o seu corpo madeiro os nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados. De que maneira se manifestou a nós? Cheio de justiça e juízo? Não. Porque se ele viesse cheio de justiça e juízo, ele nos fulminaria. Sabe por quê?
o melhor de nós, e a Bíblia diz que o melhor de nós são as nossas justiças, aos olhos dele não passam de trapos de imundícia. Agora pense comigo, se o melhor de nós não passam de trapos e o pior de nós, o que seria? Mas ele não veio cheio de justiça e juízo, ele veio cheio de graça e misericórdia. Ele nos apanhou arruinados, depravados, condenados, doentes, mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos limpou, e Ele nos lavou, e Ele nos transformou, e Ele nos regenerou, e Ele nos ergueu, e Ele nos fez membros da família de Deus. E João fecha a cortina agora dizendo o seguinte: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todos vocês sabem que glória não é um atributo de Deus. Glória é a somatória de todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo. Eu sei que, como uma boa igreja presbiteriana que esta é, e muito bem instruída na palavra, vocês sabem que nós falamos de atributos de Deus comunicáveis e atributos de Deus incomunicáveis. Há atributos que Deus tem e Ele partilha conosco. Por exemplo, Deus é santo e diz para nós: sede santos, como eu sou santo. Deus é misericordioso e diz para nós que devemos ser também misericordiosos. Mas há atributos que Deus tem e Ele nunca repartiu conosco, nem mesmo repartirá na eternidade. Só Deus tem, só Deus continuará tendo. Só Deus é autoexistente, só Deus é infinito, só Deus é imenso, só Deus é eterno, só Deus é imutável, só Deus é onipotente, só Deus é onipresente, só Deus é onisciente, só Deus é transcendente, só Deus é soberano. Agora, a glória são todos esses atributos plenos, refletindo plenamente. Por exemplo, quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, via de regra esse profeta apontava para um atributo de Deus. Isaías apontou para a santidade, Amós para a justiça, Oséias para a misericórdia. Mas quando Jesus veio, Ele não veio para apontar este ou aquele atributo, Ele veio para revelar Deus. Por quê? Porque Ele era a exata expressão do ser de Deus. Ele era o resplendor da glória. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso ele pode dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, agora eu quero caminhar para o encerramento, dizendo que João escreveu este evangelho para fazer o quê? Provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Se vocês notaram comigo, nessa introdução do Evangelho, ele usou duas metodologias para provar a tese. Qual foi a primeira metodologia? Ele é Deus porque tem os mesmos atributos. Segundo, ele é Deus porque realiza as mesmas obras. Quando você vai para o restante do Evangelho, ele segue a mesma metodologia. Sabe o que João vai fazer? João vai selecionar no seu Evangelho 7 milagres. Por que 7? Porque 7 é o número da perfeição. E ele fez tantos outros e mais milagres que João chega a dizer no capítulo 20, que se tudo fosse registrado, não caberiam os livros do mundo. Mas por que ele escolheu 7? Porque 7 é o número da completude, o número da perfeição. Primeiro milagre, capítulo 2, ele transformou água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele curou o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele curou o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele transformou, multiplicou pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele andou sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele curou o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscitou Lázaro. Se ele faz as mesmas obras de Deus, logo ele é Deus. Mas em segundo lugar, ele é Deus porque tem os mesmos atributos. O que é que João vai fazer? Vai pegar uma frase que trata da divindade de Cristo. João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés no Sinai. É o nome Javé, ou o nome Iavé. Não fique preocupado se você ler numa versão Javé, na outra Iavé. Porque no hebraico, a letra I, a letra J e a letra I são a mesma letra.
Então, olha, Javé ou Iavé, depende de quem está traduzindo. Vocês todos sabem que Jeová é o uso das consoantes de Javé com as vogais de Adonai, que formam a palavra Jeová. Por Jesus é o Jeová do Velho Testamento. O que João vai fazer? Selecionar 7 declarações de Jesus, eu sou. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, logo ele é Deus. Glória. Então está provada a tese de João, ele é Deus. João está desbancando com a heresia do gnosticismo. João está desbancando com a tese dos gregos. João está provando que Jesus tem um corpo físico e ao mesmo tempo ele é verdadeiramente Deus. Mas eu não posso encerrar sem dirimir aqui um mistério à luz desse texto. Dessas 7 declarações de Jesus, uma delas ele compartilha com a igreja. Ele disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Mas ele disse em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Em lugar nenhum da Bíblia, Jesus diz para a igreja assim, vós sois o pão da vida. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse para a igreja assim, vós sois a porta. Quem entrar por vós será salvo. Jesus nunca disse para a igreja assim, vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Jesus nunca disse para a igreja assim, vós sois a ressurreição e a vida. Jesus nunca disse para a igreja assim, vós sois o caminho e a verdade e a vida. Ele nunca disse. Ele nunca disse para a igreja assim, vós sois a videira verdadeira. Mas Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo. E Jesus disse assim, vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Para explicar esse mistério, eu farei 2 perguntas. Primeira pergunta: o sol brilha? E a resposta é, sim, o sol brilha. E por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Sabe por que Jesus brilha? Porque ele é o sol da justiça. Porque ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem, e ele tem luz própria. Segunda pergunta: a lua brilha? E a resposta é, sim, a lua brilha. Como é que a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Agora preste atenção nisso. A igreja não é a luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só é a luz do mundo na medida em que ela reflete no mundo a luz de Cristo, o sol da justiça, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Então sabe qual é o nosso papel como igreja? É sair pelas ruas, pelas praças, pelos becos, pelas avenidas, pelas escolas, pelas faculdades, pelos hospitais, pelo comércio, pelas indústrias, levando esta luz, deixando esta luz brilhar, a luz de Cristo. Porque só Ele recebe a honra, só Ele recebe a glória, só dele é o poder, agora e pelos séculos eternos.